você conhece. Você crê em alguém que você já viu o sacrifício e já viu o poder, já viu do que ele é capaz, e por isso eu confio nele, porque eu conheço, que eu já experimentei desse Deus. Eu acho que você vai para... Não, essa é a fala. Paulo vai falar em Romanos 1,17. A gente pode ir junto? Paulo vai falar em Romanos 1,17, uma frase que a gente vai estudar em Abacuque. Paulo vai falar em Romanos, uma frase que mudou a vida de Lutero. Embora em Gálatas Lutero tenha encontrado suas estruturas mais sólidas para combater esse papo de que a gente pode comprar Deus com alguma coisa que a gente faça, em Gálatas Lutero se deleita, né? Ele encontra ali todos os méritos de Cristo. Mas Lutero também cita com clareza Romanos 1,17. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Ele vai falar assim: visto que a justiça de Deus, como é que faz aí? Se revela? Fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então, o justo viverá por fé aqui de Lutero é dizer que a justificação, ou aquilo que justifica alguém, a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho é o quê? Um morreu por todos, logo todos morreram. O Evangelho é o quê? Deus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isso é o Evangelho. Aquele que morreu por nós não era digno de morte, mas nos imputou sua dignidade e justiça para que possamos ser justos diante de Deus. Então, como a gente não merecia, isso só pode ser por fé. Isso só pode ser pela absorção desse conhecimento, pela transformação gerada pelo Espírito Santo, pelo entendimento acerca da obra de Cristo. Significa que a fé, sim, a fé se a gente pode dizer assim, a fé é o verdadeiro trabalho que Deus quer que nós executemos. Deus quer que nós creiamos nele. Jesus Cristo usou essa prerrogativa quando perguntado sobre, em João capítulo 6, qual era a obra de Deus que Deus requeria, e Jesus falou assim: a obra é que você creia no Filho de Deus, porque que o Pai enviou o Filho de Deus. Sabe, é só isso. É uma crença, mas não é uma crença no acontecimento. Tipo, eu sei que existe. Mas é uma crença que absorve o Evangelho e se torna Evangelho em você. Você vive o Evangelho, se torna parte desse Evangelho. Abacuque, que é onde a gente vai encontrar a afirmação de Paulo, Abacuque capítulo 2, você pode ir lá comigo. O pessoal da Bíblia Digital já chegou, né? Claro. Quero ver no papel, quero ver na verdade aí, caramba. Cadê o Sofonias? Aí é mole. Cadê o Naum? Cadê o Naum, Samara? Cadê? Acha aí, eu quero ver o Naum. Abacuque o quê? Aí, ó, não achou ainda, tá vendo? Então a coisa é difícil. Cadê o Abacuque? 2,4. Se eu desse aula em seminário, eu ia dar uma matéria só de profetas menores pra galera conseguir abrir. Assim. Tem a foto. Minha prova ia ser abrir em qualquer profeta menor em menos de 30 segundos. Sofonias aí, cadê o Sofonias? Macabeus aí, vai. Tu tem? Não. Macabeus, vamos lá. Não, acabou não. Baruque também não pode, né? Judite. Abacuque 2. Eu vou começar em Abacuque 2:1. Abriu Judite, Dália? Dália tá dando Judite aqui, gente. Abacuque tá numa situação aqui. Rapaz, ele tá numa situação aqui. No capítulo 1 ele grita violência. Tipo assim, o grito dele é: Deus, olha o que tá acontecendo. Olha o caos em que a sociedade se encontra. Abacuque vai ver o caos social e ele vai olhar e vai falar assim: meu Deus, será que Deus não está vendo? É basicamente o argumento inicial de Abacuque. Será que o senhor não está vendo o que está acontecendo? Não era para o senhor estar aqui mais rápido, não? Ele fica indignado, né? Muito. Com a situação do povo. E assim, falando de situação diversa, cara, situação diversa não é quando o pneu do seu carro fura na estrada. Não é quando o ônibus quebra. É quando, cara, sério, Abacuque, gente, tem 3 capítulos. Dá uma lida. Por favor, faz esse favor pra sua alma. Cara, Abacuque olha pra sociedade e ele fica indignado com isso. Com o rumo que a sociedade tá, com a violência, com a corrupção do povo, com o nível que o povo chegou de todo tipo de promiscuidade pessoal, social, econômica. E ele começa a se perguntar, ele tem coragem de fazer uma pergunta, né, vamos dizer assim, que a gente, às vezes, por um tipo de pudor de manter as aparências, que é onde está Deus no meio disso tudo. É o que Abacuque começa a perguntar. Às vezes a gente fica nessa, tipo, não, eu tenho fé em Deus e tal. Cara, não, se você não tem fé, abre a boca e fala. Né? Seja o Tomé da parada. Às vezes a gente fica com essa, não quero ser Tomé. E tá, e você não é Tomé, acaba virando Judas, que tu fica quieto e deixa o diabo te consumindo por dentro. E assim, como Abacuque, como o próprio Tomé, ele expõe isso
E, cara, quando Deus responde, mano, quando eu respondo, sai de baixo. Vamos ler aí que o André... Vamos lá, né? Vamos lá. E aí, Abacuque questionando toda essa complexa sociedade corruptosa que ele está vendo, né, de Judá, aí você encontra no capítulo 2 assim, ó. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Tipo assim, eu vou ficar aqui. Eu já falei o que eu tinha para falar. Agora eu vou esperar que ele fale. É mais ou menos isso. Tem uma hora que tu fala assim, rapaz, esse cara... Ele tá irado contra Deus, né? É quase pecador na mão de um Abacuque irado. Ele sai atirando. Sério. Ele fala olha, de o capítulo 2 tem um monte de ais aqui. Um capítulo ele fala de todo mundo. Tipo, de Deus, de todo mundo. Ele tá reclamando de todo mundo. Mas aí Deus responde. Aí, né? É que nem Jó, né? Quando o Jó começa a reclamar, meu irmão, Deus, bota a roupa aí. Não quero falar contigo pelado, não. Põe a roupa aí, vamos conversar. Então, assim, aí começa uma fala de Deus aqui, que vai culminar na nossa experiência sobre fé e entendimento sobre ela. Por-me-ei, verso 1, na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passe correndo, porque a visão ainda está se cumprindo no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. É muito interessante. Eles colocam numa posição, depois de ter falado um monte de coisa, e aí fala, vou me colocar aqui, né, na torre de vigia, vou estar aqui observando, vamos ver o que Deus vai dizer. E Deus vai dizer. Existe algo interessante no verso 2. A resposta de Deus, antes de ser resposta de Deus, ela vem com a direção do que Deus quer que seja feito. Deus manda escrever. Isso é muito relevante. Algumas pessoas perguntam para mim assim, caramba, eu não gosto de ler. Eu falo, cara, mas Deus escolheu um livro. Deus escolheu colocar escrito. Você não gosta de ler, então vai ficar difícil para você. Porque Deus escolheu trabalhar com algo escrito. Inclusive dá para ver isso aqui no verso 2, porque Deus está mandando ele escrever, não é Abacuque que pega na pena. Ele não chega lá, vou escrever o que Deus falou. Não, Deus está falando, vai e escreve. E coloca de uma forma que as pessoas que tiverem, mesmo as mais estiverem correndo, né, para vivendo uma vida na correria ou correndo para alguma coisa, elas vão ver o que está escrito. O que significa que Deus, e aí eu vou pegar aqui uma fala do Augusto Nicodemos, de que Deus propõe a escrita para o profeta como uma maneira de permanência daquilo que vai ser dito. Deus quer que isso permaneça. Deus ele orienta Abacuque disso seja escrito para que isso possa ser lido não só por aqueles, mas por outros que virão. Ele vai falar aqui, ó, no verso 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Talvez um dos aspectos de presunção que Abacuque poderia incorrer aqui, se ele fosse mais profundo, e que talvez tenha sido a problemática que Jó recebe logo que Deus dá um baque no Jó, né? Jó começa a falar, Deus, eu não tenho culpa, eu não devia estar passando por isso. Quando ele começa a reclamar da própria justiça, Deus aparece no rodomoinho, eu acho que é capítulo 36 ou 38 de Jó, e aí Deus já entra naquela conversa. Porque até então, Jó estava mantendo um discurso de um cara assim, poxa, um discurso justo, mas legítimo, de cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas em determinado momento o discurso de Jó muda um pouquinho para, eu não sei porque eu deveria, alguém como eu, que tem cumprido as leis de Deus, lei não, mas as ordenanças, e aí Deus aparece. Acredito que uma das coisas mais abomináveis é a presunção acerca de Deus. Presumir, falar acerca daquilo que Deus faz, ou na sua visão, ou na minha, não está fazendo, e falar com ele de um modo como se ele não soubesse o que tem que ser feito. E aí Deus vai discordar do soberbo aqui, ó, dá uma olhada. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O soberbo, ele presume que ele sabe aquilo que deve ser a resposta certa. E ele pode presumir até mesmo de Deus.
eu não sei se eu poderia aplicar isso a Abacuque. Talvez Abacuque estava num senso de angústia e indignação, de desespero. Mas muitos de nós, quando olhamos para aquilo que está disposto diante dos nossos olhos, nós questionamos por que Deus nos deixou passar, ou nos deixa passar por determinada situação. Esse questionamento, ele tem muito mais profundidade na presunção e na ignorância quanto o ser de Deus do que em algo sólido. Doença, fome, desgraça, morte, abatimentos, insucessos naquilo que a gente gostaria de ter sucesso. Muitas vezes questionamos Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso não é mais fácil para mim? Por que é mais fácil para ele e para mim é tão mais difícil? E às vezes essas perguntas, elas não soam como se eu estivesse de fato me estabelecendo para entender Deus. Não, são perguntas que muitas vezes elas questionam o ser de Deus. Questionam sua soberania, questionam o fato de que ele sabe e nós não. Questionam. Então, o justo ele vive por fé, porque, como nós vamos ler depois em Hebreus, a fé de que estamos falando é uma certeza, olha o que o David falou, no conhecimento acerca da pessoa de Deus, acerca da obra de Cristo, acerca das Escrituras. A fé, e ela é sólida nesse sentido, quando ela se ampara, ela se estabelece nisso. Ela não é uma fé que quando está tudo não funcionando, e você não... Eu acho que todo mundo que já viveu um pouquinho mais sabe que nem sempre tu tem resposta, cara. Tu tá olhando para aquilo tudo e tá falando assim, eu não sei porque eu tô passando isso. Não é explicável o meu passar por isso. Você até busca umas coisas assim, né? Tipo, você tenta se convencer a si mesmo. Você já tentou? Não, eu acho que Deus está me provando, mas... Aí aquela fala otimista, mas tem uma coisa muito grande lá na frente. Deus fará uma obra. E aí eu não fico muito na fé, não. Eu tô mais numa projeção de fé, né? Tipo, uma esperança... Sabe essas coisas? Pensando positivo, cara. Isso aí, cara. Eu tô pensando assim, cara, eu tô passando por isso, mas você vai ver, sabe? Assim, como é que é? Aquela sabor de mel, né? Você viu passar na prova no mel, você vai ver o que Deus vai fazer depois da prova. Não é isso fé, não. Não é isso fé, não. Né? E a gente vai ver em Hebreus depois. Eu só queria chamar a atenção que eu gosto, cara, se eu começar a falar de profetas menores, a gente vai passar uma tarde aqui falando de Abacuque, estou segurando para não me empolgar. O que acontece? Abacuque, vocês já viram, por exemplo, quando o pessoal começa a perguntar o que é o reino de Deus para Jesus, e aí Jesus ele dá aquela virada de jogo, e aí ele, sei lá, aponta para os lírios, aponta para os passarinhos, e ele muda o ponto de visão do cara, o ponto de referência do cara. O que Deus vai fazer aqui é mais ou menos isso. Abacuque no capítulo 1, ele vai falar... Cara, ele consegue em um capítulo falar mal de todo mundo, literalmente, assim. Não é que esteja errado, mas ele vai criticar, ele vai falar de tudo que está acontecendo, e é o que vai acontecer quando Deus dá a resposta. Como não, né? Ele olha de cima, né? Abacuque fala do presente, e ele começa a falar assim, mas, pô, será que vai acontecer isso? E tudo mais, será que você não vai ver isso? Olha como é que estão as coisas. Mas faz uma analogia depois com uma rede de peixes furada, que está deixando as pessoas morrerem de fome e tal. A linguagem poética é bem bonita. Só que ele está falando do presente, do que ele consegue ver. Abacuque é um homem, assim como a gente. Então ele fala do que ele consegue ver. E aí quando vem Deus, ele vai falar uma parada interessante, porque, pelo menos eu, gente, eu não sei vocês, talvez vocês sejam mais inteligentes que eu, assim, e eu realmente tenho chance disso acontecer, porque eu não sou muito inteligente, não. Mas eu lia esse justo viverá pela fé, tipo, o justo vai fazer tudo o que ele fizer na vida pela fé. Ele vai, comprar um pão na padaria pela fé. Vai almoçar, eu estou falando de comida, né, gente? Pensando em trabalhar pela fé. Vai pegar o ônibus, vai fazer as coisas pela fé. Só que o que Deus vai falar aqui para Abacuque é muito sério, porque Abacuque está falando do presente. E aí essa é a grande virada de mesa que dá. Abacuque está falando do presente o tempo inteiro, do que está acontecendo. E aí o que Deus vai falar para ele, no versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O que Deus está falando é sobre uma ocasião que ainda vai vir. Abacuque está vendo todas as coisas ruins acontecendo, está vendo o povo indo de mal a pior, e isso começa a consumir esse cara de uma forma que é difícil mensurar. Isso começa a consumir o coração do cara, e o cara começa a cair em justiça própria, porque ele vê tudo errado, ele é a única pessoa certa. Dali ele começa a se consumir por essa justiça. Aí Deus fala, cara, calma, tá vindo.
vai chegar o dia que você está esperando. E quando você chegar, não vai ser a sua visão do presente, as coisas erradas que você está vendo. Beleza, você está conseguindo ver as paradas erradas, mas não é isso que vai te livrar. Quando isso chegar, quando esse dia chegar que a minha justiça fosse cumprir, o justo ele só vai sobreviver, esse viverá tem esse cunho de sobreviver, ele só vai sobreviver pela sua fé. E aí a gente consegue entender que tipo, a fé não é a fé pela fé, mas é em quem eu deposito a minha fé. Quem eu deposito o meu acreditar, quem eu deposito a minha esperança. Cara, pensa bem, se você pegar essas músicas que a gente estava falando agora, essas músicas é pensamento positivo. Qualquer pessoa faz. Eu não consigo muito, eu não sou muito positivo. Mas assim, qualquer pessoa minimamente razoável consegue ter um pensamento positivo. E o que Deus está falando aqui é que vai chegar um dia que a justiça dele vai ser cumprida. E fé não se trata de você achar que amanhã ou depois as coisas vão melhorar. Ou que amanhã você vai acordar e todos os seus problemas vão estar resolvidos. Talvez fique até pior, porque vai ser o que Abacuque vai falar no final do capítulo dele. Mas o fato de você conhecer a Deus e depositar a sua fé nele vai fazer com que você sobreviva. Isso é fé. Não é você pensar positivo e achar que seus problemas não passem de mágica vão se resolver, porque isso é de neogênio, sabe? Feiticeira, qualquer coisa do tipo. O que Deus fala é que vai chegar o dia da justiça dele. E aqueles que depositarem a fé nesse Deus, que é todo poderoso, é justo e não tarda, esses vão sobreviver nesse dia. Beleza? Os ais que você vai encontrando, dê uma olhada em Abacuque aí no capítulo 2, você vai encontrando uma série de ais que permanecem enquanto reprovação aquilo que está sendo feito. Ou seja, Deus vai deixar claro de que nada disso ficará impune, nada disso ficará sem que haja o cumprimento da maldade humana, ele vai encontrar o juízo. E o verso 14 me chama a atenção nessa fala aqui: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Também é uma promessa vindoura. Ela não parece ser uma promessa assim atraente para quem quer resolver todos os problemas dele. Eu ter um momento onde eu vou ver todo o conhecimento de Deus inundando a terra e as pessoas sendo... Não me parece ser algo atrativo. Eu quero que pare a violência, eu quero que pare aquela loucura que eu estou vivendo. Mas esse tipo de promessa, ela começa a entrar no coração de Abacuque de tal forma que depois desses ais, depois das condenações que são propostas, depois do juízo que virá, vamos dizer assim, e ainda que Abacuque não esteja nesse momento vendo isso, Abacuque se regozija com o fato de que Deus pode não estar fazendo aquilo que ele espera agora, mas Deus fará algo. E Deus está agindo de alguma forma, mesmo que de um modo que ele não consiga ver. O verso 20 vai dizer assim: o Senhor, porém, capítulo 2, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A colocação aqui é uma colocação de distinção daquilo que o David falou. Deus declarando: eu não estou apático ao que você está dizendo. Eu não estou distante da realidade que você está vivendo. Eu não estou ausente. Né? E a gente pode com certeza afirmar que Deus estava sustentando o próprio Abacuque em tempos tão difíceis. Né? Só que depois desse diálogo, e a gente não vai se estender tanto porque ainda vamos trabalhar Hebreus, mas o diálogo vai acontecer, e não um diálogo, mas uma proclamação direta assim, nesse momento de Deus, e aí vem a oração de Abacuque. E nessa oração, Abacuque, esse já é o Abacuque que vive por fé, né? Dá uma olhada aí no capítulo 3, a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Já mudou o discurso. O camarada estava aí falando alto para Deus e já pensou, né? Tem uma pregação muito legal do Heber Campos Júnior sobre Abacuque, se você quiser depois. É boa pra caramba essa pregação, ué. Não sei se é Aviva a tua obra, um negócio... É sobre avivamento. Oi? Avivamento por meio da disciplina. O Dieguinho deu um juízo pra nós e saiu andando, Diego. Tá bom, é do Heber Campos Júnior. Rapidinho, só pra fazer, eu não sei se você vai ler tudo, não sei. Mas se o André não for ler, quando você for ler, cara, aqui são verdades eternas. Deus está falando pro povo dele a palavra dele. Mas, cara, para pensar um pouco sobre a estética da poesia disso aqui. Cara, isso é muito bonito de ler. É triste, é forte, é pesado também, mas, cara, é bonito. Né? Tem uma construção aqui e eu só queria fazer esse adendo, não tem muito a ver. Mas, cara, eu não consigo entender como o crente não gosta de poesia, porque isso aqui é maravilhoso, cara. A Bíblia não é somente a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Mas ainda assim Deus deixa
um cheirinho ali, sabe? Umas firulas, algumas coisas assim. E, cara, essa poesia é muito bonita. Você vai ler tudo? Pretendi. Então, beleza, vai lá. Só depois eu vou fazer um vídeo. Ele tava, você viu que o coração dele se encheu de Abacuque, né? De tudo mais aí. Eu me identifico, cara. Eu sou mal-humorado que nem ele, velho. Ele é. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Você vê que aí já está com uma percepção de o Senhor tem o seu tempo, né? O Senhor faz do seu jeito, né? Mas na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. Sua glória cobre os céus, e a terra se enche de seu louvor. Seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar, o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta esta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos, o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas os pés às nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo fundamento. Traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar a pobres as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Aí o verso 17 começa naquela declaração maravilhosa, como todo o poema que aqui está transcrito, mas repare que o verso 17, que é um verso conhecido, ele vai deixar claro um viver que já não é mais circunstancial, já não é um viver mais apoiado naquilo que está diante dos nossos olhos. Olha o que vai ser dito aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteiranamente. O mestre de canto para instruções de cordas. Lindíssima a declaração de Abacuque. É uma declaração que exalta a Deus. Você vê que quando você começa o livro, ele tá exaltando, se é que eu posso usar essa palavra sem leviandade, ele está exaltando a circunstância, exaltando a miséria humana, exaltando a miséria de Judá, falando da problemática toda que ele vive e tal. Quando Deus responde a Abacuque, o capítulo 3 é para exaltar a Deus, e por pouquíssimas menções ele fala de alguns inimigos, mas ele já devolve para a grandeza de Deus, para a soberania de Deus, para a força de Deus, para a beleza de Deus. E chega um momento onde ele diz que Deus é o próprio alimento dele, Deus é a própria sustentação de Abacuque, Deus é tudo que Abacuque precisa. E como David falou, isso é atemporal, isso é para todos nós. O capítulo 3 de Abacuque, ele deve nos dar uma lição de fé para dizer o seguinte: olha, a fé não tem a ver com o bem conseguido no futuro.
nem com o bem que você tem hoje, e nem com o bem que você já teve. Você sempre viveu ou viverá por fé por aquilo que Deus é. Somente. É para se alegrar no Deus da sua salvação. Só. Somente. Quem tem o eu no céu, além de ti? Eu acho interessante que Abacuque, em momento nenhum, ele se coloca como super-herói da fé. Como a gente às vezes vê, né, pastores que batem no peito como se fossem super-heróis. E eu acho interessante, principalmente no capítulo 3, a construção dessa fé dele. Porque ele começa, e em momento nenhum ele fala que tá tudo bem, né? Tipo, não é porque ele tem fé que, cara, agora ficou tudo show. No versículo 16, ele relata bem esse momento em que Deus fala com ele, e para mim é uma das coisas mais esteticamente bonitas mesmo da Bíblia. Olha só, ouvi-o, e meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou em podridão os meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Então assim, ele deixa claro que a partir do momento que ele ouviu, né, os ossos dele secaram, você imagina, tipo, ele se contorcendo no chão, ele sem força para conseguir levantar, porque ele ouviu a voz de Deus. Né, e a voz de Deus dizia que o dia de Deus viria, que o dia que Deus prometeu viria. E aí ele consegue falar essa poesia tão bonita que a gente sempre canta. Acho que o Fernandinho foi muito feliz quando ele cantou essa música, né, quando ele parou de usar essa letra aqui pra tocar e tal. Mas assim, às vezes a gente não percebe, mas o que ele está falando aqui fala sobre desolação da terra, né? Ele estava sob a ameaça dos caldeus. Então assim, o que ele está falando, ele fala, cara, ainda que tudo continue tipo, daqui para pior, e aí a terra passa a não ter fruto. E se vocês repararem, ele começa a falar sobre a terra, e daqui a pouco ele vai pro gado. Ele está falando de passar fome, cara. Ele está falando de ter uma terra completamente assolada a ponto de não ter nada para comer. Ele fala, cara, ainda que eu não tenha nada disso, que o meu povo continue sofrendo, eu me alegro no Senhor. Cara, quando a gente ouve isso, não tem como a gente olhar para aqueles cantores, para aquelas pessoas que tratam a fé como se fosse a lâmpada de um gênio e falar que isso é fé. Desculpa, eu não quero parecer duro, mas isso é evangelho, cara. Eu olho para um cara desse aqui, que estava chorando pelo povo, e no final, Deus dá força para ele conseguir dizer isso, que ainda que a terra dele continuasse dali para pior, e que além da ameaça externa, ele tem ameaça interna, e as fontes de comida, de alimento dele sequem, que as árvores não dêem mais comida, que o gado seja levado, cara, ele vai continuar exaltando o Senhor. Isso é fé. E eu me sinto até envergonhado quando eu vejo as paradas dessas, porque minha fé é muito pequena. Preciso regar essa fé. E, enfim. Isso também massifica muito o que você disse no início, sobre o capítulo 3, ele passa o capítulo 3 todo falando sobre a majestade e a glória de Deus. E isso massificou o que você disse no início, que o que gerou fé nele foi ver a glória de Deus. E não simplesmente o positivismo de, não, vai dar tudo certo. Então, a gente observar a glória de Deus gera em nós fé. E foi o que aconteceu. Realmente. Esse é um Deus mais entendível, esse Deus, do que o Deus de que tudo vai dar certo. Sei lá, é meio utópico. Esse Deus é esquizofrênico, é o Coringa. Que tá rindo, tá um caos, uma desgraça, e tá rindo. Cara, que evangelho é esse, cara? Sabe, peraí, eu não tenho que estar rindo, velho. Às vezes minha vida não tá boa, às vezes tá zoando. Só vitória, irmão. E isso me faz mal, isso me machuca. E, cara, o que eu tenho que entender é que a vida não tá no meu controle. Até a minha vida, que é minha, teoricamente, não está sob meu controle. O que eu preciso perceber é que a partir do momento que eu conheço Deus e que eu sei quem Ele é, a partir do momento que Ele me coloca no chão e eu vejo que eu não tenho força nem para ficar em pé, porque parece que meus ossos se secaram, depois que eu passo por esse momento desse Peniel, vamos dizer assim, eu consigo entender quem é Deus. E aí eu tenho força para glorificar Ele até quando tá tudo errado. Quando tá tudo zoado, eu consigo entender que a minha vida não é minha, né? Cara, isso não é Novo Testamento, isso é antigo, tá? Tem graça aqui. Eu fico chateado quando as pessoas falam que é lei, mas não é, cara. É graça. É graça o tempo inteiro. Graça total. Ele recobra o temor a Deus, no verso 16, como Deus falou, ele treme diante da presença de Deus, né? O temor a Deus é o princípio de saber. Ele também declara a sua própria miséria. Aqui no meio do verso 16, ele percebe, olhando para Deus, a própria miséria dele. Então, é aquela situação bem parecida com Isaías, que vai falar muitos ais contra o povo, né, no capítulo anterior.
é o capítulo 5 de Isaías, e no capítulo 6 ele vê Deus e ele vê que ele é miserável e ele vê a própria miséria. Então, nesse momento aqui também é interessante observar que ao ver Deus, o assunto outro cai de uso, né? Eu olho para Deus, eu estava falando sobre como tu é miserável, eu olho para Deus, eu já não tenho mais aquele assunto, né? Eu já tenho o meu assunto. Qual é o assunto? Eu sou miserável. Eu sou totalmente depravado e eu preciso da graça de Deus com uma urgência absurda. O verso 17 me chama a atenção, que diz que ainda que a figueira não floresça. Nessa condição atual aqui, a figueira ainda florescia. E como o David falou, a coisa poderia piorar. Ele estava projetando um aspecto de fala de uma projeção a pior. Tipo assim, é mesmo que as coisas fiquem piores, né? Porque às vezes parece que elas não têm como ficar piores. Eu me lembro de situações onde eu beirei o passar fome. E aí eu falava, será que pode ficar pior? Eu me lembro uma vez que eu estava com 0 comida em casa. Assim, 0. Eu falei, gente, não pode ficar pior. Né? Aí o cara foi cortar a minha luz. André, estão cortando tua luz. Eu falei, o que eu fui falar, né, cara? Não, tá bom, quase que eu falei, tá bom. Aí também seria um tá bom pra Deus não cortar a água. Mas a verdade é... Não, o que eu tô dizendo é que, cara, né, foi muito engraçado. Eu tava assim, passando muita necessidade. Já contei essa situação aqui, eu tava com a Olivinha assim. Aí eu falei, a Olivinha, pai, não tem sal pro alface. Eu falei, filha, aí chorei, foi uma desgraça. Aí cortaram a luz, fiquei 15 dias sem luz. Eu falei, que desgraceira, pra que eu fui abrir a boca, né, cara? Mas é engraçado, né? Muito engraçado. Nesse dia, minha esposa e eu choramos e aí começamos a louvar a Deus. Isso aí, é claro, não vai acontecer sempre e eu nem sei por que aconteceu, eu só sei que aconteceu. Só que depois que a gente começou a louvar a Deus por não ter muita coisa naquele momento e talvez tá passando por uns momentos mais difíceis para a família naquele tempo, a minha esposa subiu para arrumar as roupas do armário e achou um pote atrás de muitas roupas e tinha R$50 nele. Muito estranho, né? E aí eu não quero nem saber se já estava lá, se não estava, eu só quero saber, assim, de dizer para você que a gente estava louvando a Deus, né? Mas que eu não quero que você use isso como mandinga em casa, tipo, faltou, né? Começa a louvar a Deus, Deus, eu não passei na prova, louvado seja o Senhor, o Deus da prova, cadê Deus, a ligação? Não acho que vai ser desse caminho não, né? E me chama a atenção esses 2 pontos, o retorno do temor a Deus e as coisas podem ficar piores. Romanos vai falar com a gente, o livro de Romanos vai falar com a gente, se você puder dar uma olhadinha. Romanos capítulo 10. Né?